Salve, irmãos. Essa é a nossa 12ª aula, a carta aos Hebreus. Essa carta é totalmente diferente, o estilo dela é completamente diferente das cartas anteriores, inclusive a temática. Durante algum tempo acreditou-se até que essa carta tivesse sido escrita por São Paulo, mas hoje em dia não há mais essa concepção. E outro detalhe importante com relação à temática dela é que as cartas, por exemplo, de São Paulo eram escritas para os gentios. Os gentios eram as pessoas, todos aqueles que não eram judeus. No caso de São Paulo, ele pregava para os gentios a partir da Ásia Menor em direção à Europa. Então eram pessoas de cultura helênica, ou eram gregos, ou ele chegou no final até a Roma. Então eram pessoas de diversas etnias. Gregos, romanos, tinha os celtas, que eram os gálatas, de origem céltica. Provavelmente eles teriam vindo lá da região da Gália, eles recebiam esse nome de gálatas, mas a origem deles, a etnia deles era de celtas. E a pregação para esses povos, nunca tinham ouvido falar do Antigo Testamento, não conheciam nada sobre a cultura judaica, é um tipo de pregação que desde o, de falar assim, do Beabá, ele primeiro apresentava a Deus, né, a parte do querigma. Ele apresentava a Deus e fazia toda aquela catequese desses novos membros convertidos, já apresentando direto o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no caso dos hebreus da diáspora que viviam na Ásia Menor, eles já conheciam o Antigo Testamento, eles tinham, inclusive os de Alexandria, no Egito, eles tinham a Bíblia dos 70. Eles traduziram para o grego, porque eles já não estudavam mais o hebraico, então eles encomendaram a 70 sábios judeus a fazer essa tradução o mais perfeita possível. Essa Bíblia foi usada durante muitos séculos. É conhecida também como Septuaginta. A partir dela que saiu a Vulgata Latina. Então eles já conheciam toda aquela tradição judaica. Então ele da Antiga Aliança. Então essa carta é uma pregação para as pessoas que eram da Antiga Aliança. Por isso que vai ter muita analogia entre as alianças. Essa é uma diferença que o pregador ele tem que saber, tem que estar isso muito claro na cabeça. A parte mais importante é ele entender. Essa carta aqui era para hebreus, que conheciam a Antiga Aliança, viviam a Antiga Aliança. Se convertem ao cristianismo, então eles precisam agora receber o Novo Testamento. Isso foi feito através de analogias. Então, essa é a parte mais fundamental ter isso em mente. Supõe-se
que eram, no caso, judeus de Alexandria, até porque eles tinham um bom conhecimento bíblico, pela maneira que é feita as argumentações do autor da carta. Eram judeus da diáspora que não tinham abandonado a sua fé. Eles continuam em contato ainda com as Escrituras, estavam bem conscientes das Escrituras, e agora, pela sua conversão, pela sua aceitação de Jesus Cristo como Messias, então eles precisavam receber o Evangelho. Então, ao longo da carta é toda feita a analogia. E o ponto alto é com relação ao sacerdócio. Porque o sacerdócio na tradição judaica era os descendentes da tribo de Davi, que tinham o sacerdócio de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, seus filhos eram sacerdotes servindo no templo. E todas as pessoas da tribo de Levi passam a trabalharem no templo. Eles não têm herança de terra, eles trabalham no templo com funções específicas. Isso na cabeça deles era muito claro. Então ele começa a colocar como a coisa funciona na nova aliança. Então ele agora passa, primeiro ponto, o nosso sacerdote, ele está sentado do lado de Deus, à direita de Deus. É lá que está o nosso sacerdote hoje. Então já começa a mostrar uma certa diferença. Isso aí também aconteceu, essa carta, antes da destruição de Jerusalém. Porque eles vão fazer a analogia que o sacerdote lá no templo faz assim, assado. Então não é uma coisa que fazia, não. Eles estão falando sempre do presente. Então são colocações muito importantes para o pregador, ele ter consciência da essência do que ele está pregando, Nosso objetivo não é reler a carta, sem passar essa essência da carta. Algo que é muito importante para quem for um dia pregar sobre essa carta ou qualquer outra escritura. Na Antiga Aliança, todas as revelações chegavam através de profetas. E tinha muita intervenção através dos anjos. Então, outra coisa que é deixado bem claro, dessa vez a palavra sai da boca do Filho de Deus. Não veio um profeta nos ensinar isso. Foi o próprio Filho de Deus. Então, são as colocações que vão sendo colocadas, as informações que vão sendo passadas para ele, reforçando esses conceitos pelas pessoas que nasceram na lei. Só que agora era o momento da graça. Então, essa colocação é super importante. O autor da carta, ele faz uma analogia também entre Jesus e Moisés. Ele mostra que Moisés nem sacerdote era, cara. Sacerdote, o sumo sacerdote era o irmão dele, Arão. Moisés era o líder. Podemos até falar assim, o líder político do grupo. Quem presidia aquele grupo.
quem administrava e das coisas de Deus, quem cuidava era Arão e os demais de sua tribo, seus filhos e os demais de sua tribo. Então, quando ele fala que a antiga aliança ela é muito voltada para as coisas desse mundo, para as coisas do mundo material. A nova aliança já é voltada diretamente para as coisas de Deus, para a eternidade. Uma grande diferença, por isso que Jesus Cristo é o eterno sacerdote, diferente do sacerdócio de Arão, que vivia em eterna substituição dos sacerdotes, porque conforme eles iam morrendo, ia deixando de ser sacerdote, ia ter que colocar outro. Era um cargo administrativo. O sumo sacerdócio, na ordem de Melquisedeque, era o eterno, conforme as Escrituras sempre revelam. A própria palavra de Deus fala, para sempre, será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi uma figura mítica no Antigo Testamento. Ele aparece para Abraão, Abraão paga-lhe o dízimo, ele abençoa Abraão, mas ninguém sabe muita coisa sobre ele. Ele não tinha genealogia, o que é muito comum na cultura hebraica, a genealogia. Ele não tinha. Então, na verdade, ele já prefigura Jesus Cristo, o sacerdote. Abraão é o bisavô de Levi. Se Abraão paga-lhe o dízimo, porque ele lhe é superior. Se Abraão é abençoado por ele, foi devido à sua superioridade. Na cultura hebraica, o descendente é como se ele já viesse no seu antecessor. Então, intrinsecamente, Levi pagou o dízimo de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Levi, os seus descendentes, Arão, seus filhos, sua descendência, é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. Então, eles mostravam esses detalhes para os hebreus. Agora temos um outro sacerdócio. Antes, o sacerdote tinha que entrar diariamente no templo, fazer um sacrifício de sangue, anualmente sacrificar um touro pelos seus pecados e do povo. Isso não precisa mais. O sumo sacerdote, na ordem de Melquisedeque, ele fez um sacrifício único para sempre. Porque ele não levou o sangue de um bode, não levou o sangue de um touro. Ele levou o seu próprio sangue para o sacrifício. No altar da cruz. Então, a carta passa essa visão para o povo hebreu. Para que ele entenda a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, que foi uma aliança para o tempo. E a nova aliança é uma aliança para a eternidade. A promessa antiga, que conduziu o povo a Canaã,
para estar no repouso, né? No seu repouso, que era Canaã. Chegar na terra, dar leite e mel, para viver no seu repouso. O, re, o, o repouso também no Antigo Testamento é o Shabat, já aparece lá em Gênesis, no 7º dia Deus repousou, foi o sábado. Então, irmãos, que a segunda aliança é para nos conduzir ao sábado eterno junto de Deus. Não uma terra aqui no nosso planeta, um local físico. Então, essas colocações que são feitas durante essa carta. E muitos outros aspectos, mas o mais fundamental de todos se relaciona com o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Melquisedeque. Então, essa, na ordem de Melquisedeque. Então, essa é fundamental para que possamos entender que carta é essa. A gente não sai falando dessa carta como se estivesse falando das demais cartas. Carta aos Gálatas. Os Gálatas nunca tinham ouvido escritura, nunca tinham ouvido falar o nome de um profeta, não sabia quem era Moisés, não sabia nada. Não conheciam nada da antiga aliança. A religião deles era outra. Os celtas é um povo, se eu não me engano, oriundo lá da Irlanda. Aquelas religiões bem primitivas, que foram para a região depois que eles constituíram na Gália, foi conquistada pelos romanos. E esse grupo sai de lá, refugiado, e vai para a Ásia Menor. Então, são pessoas completamente diferentes, culturas completamente diferentes, pregações completamente diferentes. O importante, né, no entendimento dessa carta é saber para quem que ela foi escrita e qual o propósito. O propósito é que você estava pregando o Evangelho para pessoas que conheciam o Antigo Testamento. É como nós fôssemos pregar hoje em dia para um judeu, por exemplo. Se tivéssemos que falar de Jesus Cristo para um judeu. Então, a preocupação do autor desta carta é esta. Por isso tem lá no capítulo 11, ele nomeia os primeiros heróis do Antigo Testamento, depois os primeiros patriarcas. Então, ele mostra que ele era uma pessoa que conhecia também. Que se fosse um leigo para pregar para os hebreus, ia sentar mal. A contra-argumentação é muito forte. Então, ele já entra com o conhecimento dele e fazendo as analogias. E mostra que Jesus Cristo é o arquétipo da fé a ser seguido. Os outros na aliança antiga, eles seguiram a fé, mas era uma fé que o autor ele faz uma ligação dessa fé com confiança. Era uma fé que tinha uma certa limitação.
a gente vê que durante a caminhada no deserto o povo vai murmurando, 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 se afastando, caindo, e muitos vão ficando pelo deserto. Era um tipo de fé com uma grande fragilidade, como no caso de Esaú, que não acredita muito na questão da primogenitura e troca por um prato de comida. Depois, quando se arrepende, tem muito tempo. E o mais importante de tudo é essa analogia que ele faz do sangue de Jesus com o sangue de Abel, do Antigo Testamento. O sangue de Abel é o sangue que clama por vingança. O sangue de Jesus é o sangue que foi vertido pela salvação, pelo perdão. Então, essa foi a grande proposta, como eles fecham essa carta. Então, o sangue de Jesus é o sangue da remissão dos pecados. Não veio pedir a vingança, veio pedir a graça, a salvação, e dar a salvação pela graça. Ele morreu por nós. Então, é uma carta muito profunda, que precisa ser estudada com muita atenção, mas nela a gente vai, inclusive, conhecer melhor a origem da nossa crença. Vai até nos fortalecer muito mais. A nossa origem veterotestamentária, que através de Jesus Cristo chega na nova aliança, que é a aliança eterna. Essa eterna aliança de nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente das demais que foram rompidas. Na verdade, elas tinham, usando um termo assim mais atual, elas tinham tipo um prazo de validade, que não acontece com a aliança de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse material que nós deixamos para reflexão. Graça e paz.